Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba e hoje eu tô aqui pra falar com vocês que teve mudança e evolução impressionante no caso do São Paulo com Evangelos Marinákis. É isso mesmo, a coisa ficou muito bacana pro nosso lado e é uma melhora gigantesca no caso São Paulo e Marinákis também. Quero trocar uma ideia com você sobre nova joia do São Paulo, que também já tem dado o que falar e já tem gente pedindo pro cara jogar e muito no São Paulo e não estou falando aqui de Matheus Alves, Rian Francisco e Lucas Ferreira. É outra pessoa, é outro cara que vai ficar muito top. O São Paulo Futebol Clube, ele tem ainda uma cereja do bolo que vai ser uma preferência do patrocinador, o que também nos ajuda bastante ao patrocinador levantar fundos para colocar um reforço que é a cereja do bolo, dita cereja do bolo no time do São Paulo. E aí, com tudo isso, você imagina aí, eu vou falar do Marinákis, eu vou falar também da cereja do bolo, eu vou falar de jovem revelação, eu vou falar de jogador que está voltando agora de contusão e seríssimo, melhor do São Paulo, melhor do Brasil. Diante de tudo que está falando aqui agora, Zubeldia seria o cara para treinar esse plantel? Tem uma coisa muito positiva, mas muito mesmo, que pode fazer o Zubeldia acabar sendo o técnico ideal para o São Paulo. E isso você não esperava, vou ver da minha pessoa que eu tô ligado, mas eu tenho que falar, porque ele pode ser o técnico ideal para o São Paulo nessa próxima empreitada que vai ter agora aí, com esse novo reforço que o São Paulo tá pleiteando e batalhando. Vem comigo então que vai ser um vídeo muito top e eu conto com você, hein? Sabe como? Eu faço tudo aqui, tá bom? Você deixa o like, olha aí, ó. Só chega nesse like, pronto, mais nada. E eu faço o resto aqui, tá bom? Tamo junto? Então tamo junto então, vem comigo. Meus amigos, olha só. Ontem o Rian Francisco entrou um pouquinho ali, jogou de maneira um pouco modesta e o Lucas Ferreira brilhou bastante, ele foi um dos caras destaques da vitória do São Paulo diante do Náutico. Outro destaque foi o Marcos Antônio, já foram assuntos bastante discutidos. Mas o que tá pegando pra agora é outro jogador aí que é uma revelação brabíssima e que me pegou muito porque um cara me falou, Juba, na base ele jogava tipo Lucas Ferreira e Rian. Quem é? É o Luca. O Luca é um jogador que o São Paulo já está ensaiando ele colocar. O Zubeldia chamou ele 2 vezes pra entrar, né? E aí o Zubeldia poderia ter o pé atrás com o cara. Fala, você manda o cara aquecer, fala, Luca, vem cá, é você que vai entrar. O cara chega na hora de entrar e o Zubeldia fala, não é não, mudei de ideia, volta pro banco lá. Mas não é o caso, né? Na primeira vez foi isso mesmo, mas ontem, quando o Luca ia entrar, o Alan Franco se machucou. E aí o Luca acaba não entrando. Ele se machuca, o Zubeldia foi obrigado a tirar o Alan Franco do time e lógico, o Zubeldia colocou um zagueiro, Sabino, se não me engano foi o Sabino no lugar do Alan Franco e que não tem problema nenhum, foi de boa e foi justo, sim, foi muito justo. O que acontece agora? Diante de tudo, o técnico Luiz Zubeldia, ele teve lá o Luca como uma possibilidade que brilhou na base junto com o Lucas Ferreira. Então o Ferreirinha, ele virou o único ponto esquerda do São Paulo. Você parou pra pensar nisso? Muito se fala do Luciano jogar, não vai de ponta esquerda. Muito se fala do Oscar, não vai jogar de ponta esquerda. Lucas Moura até pode, esse jogou já, mas não é o ideal colocar o Lucas de ponta esquerda. Então o São Paulo que tinha o William Gomes, tinha um monte de opção, hoje ele não tem nenhuma. Fica o Lucas Ferreira sendo o único ponta direita do plantel e fica o Ferreirinha sendo o único ponta esquerda do plantel. Pensando num Brasileirão onde você, em tese, vai poupar o Lucas Moura, vai poupar o Oscar, vai poupar até mesmo o André Silva, você tem que ter um cara para jogar na ponta esquerda. E não pode ser o Matheus Alves, não pode ser o Rodriguinho, que são 2 meias de origem. Tem que ser um ponta. E o Luca fez muito essa função de ponta. O Luca é um jogador que tem mais velocidade, aparentemente, que o Rodriguinho e o Matheus Alves, e ele também é um jogador que tem mais habilidade do drible. Ele conduz melhor a bola em alta velocidade. Ele consegue dar os seus dribles, consegue conduzir a bola e vai pra cima. E aí você deve estar me olhando assim, né, com aquela cara de, tá bom. Mas e aí, Juba, o Luca vai jogar? Vão considerar que ele está pronto lá no time de São Paulo? E eu te digo sem nenhum tipo de problema. O Luca subiu da base junto com o Lucas Ferreira, Matheus Alves e Rian Francisco. E é o momento desses caras aí. Zubeldia tem entendido sim que é o momento desses caras. O próprio emprego do Zubeldia um pouco se deve aí às entradas de Matheus Alves e Lucas Ferreira. E ele melhorou o futebol de São Paulo, né, com a entrada desses caras da base, porque é uma safra vencedora. É uma safra vitoriosa e é muito disso que o São Paulo está precisando aqui agora. Dito isso tudo,
Sim, o Zubeldia estuda já começar a colocar o Luca e agora no jogo do Brasileirão, que é na sexta-feira agora contra o Fortaleza, é muito provável que o Luca já entre jogando, entre no segundo tempo, né? Já comece a dar os seus primeiros passos aí no time profissional do São Paulo, entrando ali no segundo tempo e acho que a coisa vai ficar boa. Vai ou não vai? É lógico que vai, eu sei que vai. Eu tenho duas notícias formidáveis aqui. Lucas Moura treinou com bola. E aí você tá falando, tá, isso é a notícia boa? É boa. Esse é o reforço que o São Paulo precisa. Apesar de falarmos em cereja do bolo, apesar de falarmos muito aí em reforço do patrocinador, falarmos muito em reforço daqui a colar, Lucas Ferreira, o Lucas Moura ainda segue sendo o nosso melhor jogador. Melhor do que o Oscar, inclusive. E o Lucas, ele treinou com bola, e está pronto e já deve encarar agora o Fortaleza no jogo do final de semana, que é na sexta-feira, mas tem o feriado. Vai ser o jogo da sexta-feira agora do São Paulo. E é uma coisa maravilhosa isso aqui. A outra notícia boa é que o Arboleda voltou. E a outra notícia boa é que o Alan Franco não se machucou. Então, nós poderíamos acordar hoje e falar, estamos sem Oscar, Lucas, vai e Alan Franco. Não é o caso. O Alan Franco já não tem o problema. O São Paulo vai poupar ele agora contra o Fortaleza. Vai usar time reserva ali em algumas posições. Mas o Alan Franco não se machucou e aí o sorriso é daqui a aqui, né? O sorriso é daqui até aqui, ó. Valeu, Alan Franco, boa, moleque. Valeu, Lucas Moura, boa, moleque. Voltem logo que vocês são fundamentais para o time do São Paulo Futebol Clube, beleza? Gente, eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre essa cereja do bolo, para depois entrar no Evangelos Marinax, coisa fina, coisa maravilhosa rolando neste momento, beleza? Vamos lá. A Superbet, que é o patrocinador do São Paulo, deixa eu molhar as palavras aqui, que acho que também, né? Também vamos lá, né? Para aí para dar aquele like, se você não deixou o like agora, enquanto eu molho as palavras, para falarmos da cereja do bolo, quem que é o jogador. Toma bastante água, fica bem hidratadão aqui. Hidratadão, vamos pra cima. Olha só, o caso da Superbet tinha ventilado no São Paulo que o patrocinador, que paga já metade do salário do Oscar, ele quer um jogador no São Paulo do nível do Oscar. E aí você fala, tá, Jubão, mas quem que é o cara? É o Thiago Mendes. E isso foi muito falado também, se seria o Thiago Mendes, se poderia ser o Thiago Mendes, esse grande jogador aí do patrocinador, que ele iria bancar, e não é, tá? Realmente eu me informei e a Superbet, ela não está na pegada de bancar o Thiago Mendes pro São Paulo. É claro que se você olhar pra Superbet, ela até vai pagar um jogador pro São Paulo e pode o Thiago Mendes ser jogador do São Paulo, mas não é a tal cereja do bolo que o São Paulo tá ali na pegada de ter. O São Paulo, ele quer ter um cara como o Thiago Mendes para compor o elenco, para jogar, para ser o nosso volantão. E a Superbet, em contrapartida, o que ela quer é, vamos trazer um cara do nível do Oscar. Pô, você fala, cara, quem que é o cara do nível do Oscar? Quando me falam esse tipo de coisa, e eu vendo que o Lucas Ferreira, apesar de eu achar o Lucas Ferreira um cara extremamente maravilhoso para ter no time de São Paulo, ele é um cara muito jovem e que deve ter proposta gigantesca por ele muito em breve. Você sabe disso. Quando pega Lucas Ferreira, você já vê o Cruzeiro aí que não me deixa mentir. Já o Cruzeiro já quer levar o cara de qualquer jeito. E o Cruzeiro, ele é peixe pequeno, perto do que tem por vir. Você olha pro Porto, pro Ajax, o que o Real Madrid e o Barcelona fizeram aqui no Brasil recentemente, né? Você tem um cara agora igual o Gabriel Sara indo lá pro City. Os caras, Militão no Real Madrid, né? Você tem o Casemiro, que não precisa nem falar nada, tem um monte, fora David Nery, tem um monte aí, um monte. Os caras do São Paulo, eles têm um outro tipo de olho lá no futebol europeu. E quando você pensa num cara igual o Rian Francisco, que ele tá fazendo, e um cara igual o Lucas Ferreira, a Europa, ela baba, ela pira, mais ainda do Lucas Ferreira. O Rian Francisco pode até ser melhor que o Lucas Ferreira, todo mundo sabe disso. Talvez possa ser melhor. Mas o Lucas Ferreira, ele tem uma parte que a Europa adora, ama, que é a força física exagerada. O cara na Europa, ele pensa assim, ó, o jogador, ele tem que ser primeiramente forte e técnico. Técnico, eu digo, na parte de obedecer o técnico. A parte tática, ele tem que ter a disciplina tática. Depois disso, o técnico se vira para fazer o jogo acontecer. Esse é uma cultura europeia. Quando tem um cara igual o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, né, um cara igual aí o Kaká, o Neymar, os caras, eles entram pra história do futebol. Não é normal também. Eles são tecnicamente
exagerados na técnica e eles conseguem também na parte física se destacar. Mas a Europa faz o cara ficar forte. Você lembra disso? O Robinho, o Kaká, Ronaldo, eles saem daqui um filetinho, chega lá, os caras viram uns tanques. Então, é lógico que a Europa gosta do cara mais forte, isso é óbvio. Um time igual do Bayern de Munique, por exemplo, eles têm um preparo físico inacreditável lá. Isso é cultural dos caras. Você olha pro Lucas Ferreira e tá pronto. E ele é um cara mais rápido do que os outros. Então, quem vai comprar o Lucas Ferreira, nem tô preocupado mais com o Cruzeiro, mas já sei que ele vai embora. Então, quando o São Paulo olha por um jogador no mercado, o meia tem o Oscar, tem até o Lucas Moura, que pode jogar ali, e base. Quando eu olho, realmente eu penso num ponta-direita. Aquele atacante polivalente. Você lembra que eu falei com vocês de um atacante polivalente que o São Paulo estaria de olho e queria trazer? O que é o polivalente? Que faz a ponta esquerda, a ponta direita, a ponta esquerda e um pouquinho do meio ali como um segundo atacante, talvez até um centroavante. E esse cara surge, pode muito bem ser o Roger Guedes. É claro que pode ser o Roger Guedes. Se você falar, Juba, o São Paulo não tem grana, eu vou concordar. O São Paulo tá quebrado, eu vou concordar. Eu não tô discutindo que o São Paulo não tenha dinheiro, que não tem, meio, tá quebrado, precisa agora melhorar tudo e tal. Isso eu concordo com vocês. Agora, se o patrocinador chegar e trouxer o Roger Guedes pro São Paulo, eu não duvido nada. A primeira evidência de que pode ser um Roger Guedes, se eu disser assim pra vocês, o Cristiano Ronaldo hoje ganha igual o Roger Guedes, mesmo salário. É claro que o Cristiano Ronaldo não viria pro São Paulo, isso é ridículo de pensar. Agora o Roger Guedes, que jogou aqui no Atlético Mineiro, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, é um cara cujos empresários, não sei nem quem são, não sei a história, mas vira e mexe, o cara tá colocado num time, e o time que compra o Roger Guedes, ele não tem necessariamente que comprar inteiro, ele compra uma parcelazinha ali, pega 20%, o cara sai do time a qualquer momento. Então um cara igual o Roger Guedes, eu não duvido nada que ele seja a cereja do bolo. É claro que eu não tenho o nome ideal, o nome correto, que a Superbet estaria de olho, que eles querem contratar e colocar no São Paulo, isso eu não sei qual que é, mas eu garanto que esse papo ali já, em portais de muito respeito, que os caras disseram, não é o Thiago Mendes, é uma cereja do bolo, um cara do nível do Oscar. Pode ser o Dybala? Pode ser o Dybala. Só que o Dybala hoje, ele pra mim é mais jogador que o Roger Guedes, sim. Mas no São Paulo, precisa mais de um cara tipo Roger Guedes do que um cara tipo Dybala. Você percebe? Ah, mas o Roger Guedes ganha uns 4, 5 milhões por mês. Concordo que isso aí é uma imbecilidade de pagar. Não existe um salário desse, eu concordo mesmo. Agora, se o cara for pra ganhar 1,5 conto, sei lá também, um salário do Lucas Moura, já não vejo com olhos ruins, não. E a Superbet pagar o resto, por exemplo. Então seria o São Paulo tendo o patrocinador pagando um jogador pra gente. Talvez pagar até na íntegra, pagar tudo. Por que não? E aí, eu vou ligar um outro ponto aqui agora que você vai se surpreender. Porque, vamos lá, o Roger Guedes, ele seria um ponta direita, atacante ali, Ferreirinha, ponta esquerda, André Silva, Lucas e Oscar. É tudo craque. Um deles, o Ferreirinha, também acho que o André Silva não é craque, mas bom jogador. Mas o Roger Guedes pode também ser centroavante. É claro que não seria o ideal, claro que não, mas imagina um time desse aí, Roger Guedes, Lucas Moura, Ferreirinha e Oscar. Tá maluco, isso aqui é muito mais do que cereja do bolo. Agora o outro ponto que pega, que agora eu vou fazer aqui uma conexão de amarrando pontinhos aqui, e você vai ver que a costura é perfeita. O São Paulo, ele tem o FDIC hoje para amortizar dívidas, para ir quitando dívidas, onde ele recebe aqui, paga colar, e o São Paulo tem que pagar mesmo. E o São Paulo não pode ser assim, brabo nas contratações. O São Paulo tem que ir de boa nas contratações. O São Paulo tem que ir de leve, ficar na moralzinha, porque o São Paulo não pode gastar. Agora, se o patrocinador pagar, legal. E o FDIC serve para recuperar o caixa. E aconteceu agora, acabou de acontecer, que o Evangelos Marinax, lembra do magnata, o grego lá? O Evangelos Marinax, ele estaria se afastando do comando diretivo, da direção mesmo, das empresas dele, do grupo dele que mexe com futebol. Então ele deve ter pensado, não, vou mexer aqui com embarcação, com comércio de não sei o quê. E aí quem ficou no futebol comandando tudo, que é um cara da extrema confiança do Marinax, é o Edu Gaspar.
Edu Gaspar que indicou o São Paulo pro Marinacks vir injetar o dinheiro. Então, olha o que aconteceu. O Edu Gaspar agora ele fica à frente, é o CEO, é tipo o CEO, é o presidente desse negócio chamado futebol do Evangelos Marinacks. E aí ele virando o CEO, virando o presidente de tudo, ele pode agora acelerar todo o processo, onde o São Paulo vai ter um aporte financeiro, não só com vendas de jogadores, não só com o FIDIC que vai amortizando tudo, também com o Evangelos Marinacks que chega com uma grana pesada pro São Paulo sair desse buraco que ele se enfiou, e o reforço fica a cargo da patrocinadora. E aí, juntou os pontinhos? Faz sentido ou não faz? Tô sonhando ou não tô? Eu não sei não, mas eu acho que eu não tô sonhando assim não. Eu acho que isso faz todo sentido. Se é o Roger Guedes, honestamente eu não sei. É o Dybala? Honestamente eu não sei. Mas que é um patrocinador Dybala, não é não? E aí o Zubeldia, ele seria o cara pra comandar tudo isso aí? Todo esse plantel aí, todo esse exagero aí que eu tô falando? O Zubeldia, uma coisa que tá me pegando no Zubeldia, que aí vai muito a favor dele, é uma coisa que eu tô agora elogiando aqui no Zubeldia. Eu quero que esse elogio seja lembrado depois. O Zubeldia é um técnico pra mim joga pra trás. Pra mim é um técnico de time pequeno e que no São Paulo agora tá melhorzinho. Dito isso, o Zubeldia não me parece um cara injusto com os jogadores. Ele me parece um cara legal com os jogadores, me parece um cara honesto com os jogadores. E quando eu vejo um cara igual o Oscar, tá trabalhando no São Paulo, tá jogando, titularzaço. Eu vejo um cara igual o Lucas, tá titularzaço, tá jogando. Eu vejo o Ferreirinha, está titularzaço, tá jogando. Então o Zubeldia, ele pode ser a coisa que for, bom, ruim, o que você quiser chamar o Zubeldia. Ele não me parece um queima-joia, ele não me parece um queimador de craque. Sabe aquele cara que frita o craque mesmo? Vou fritar o craque. Igual nós já vimos jogador aí, tudo bem que era do futsal, né? Mas jogador chegar com a grande esperança que o técnico fala, o quê? Que? Falcão de quê? Jogou onde, patrão? E escantear o cara e sumir com o cara. Já vimos inúmeros jogadores virem aí e não dá certo. O Zubeldia não me parece esse cara que queima jogador, pelo contrário, me parece um cara que está usando agora alguns jogadores e principalmente os mais renomados ao que ele gosta. A base pra ele é importante? Até é, mas o Zubeldia é um cara que ele gosta de verdade, é de usar os jogadores medalhões. Então, talvez um Dybala, um Roger Guedes, se vai chegar no São Paulo eu não sei, mas chegando, acho que o Zubeldia não teria nem vontade de barrar e isso já é um plus a mais do que nós vivemos no passado. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!